Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, queridos irmãos e amigos, é uma alegria grande podermos estar juntos de novo, estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos perto de encerrar mais um trimestre e temos tido a oportunidade de aprender de lições preciosas com assuntos bastante relevantes para o nosso dia a dia e a nossa fé cristã. E hoje vamos estudar a lição de número 12. A vitória da verdade. A vitória da verdade, ela tem como texto base a carta de Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, do verso 8 ao verso 18. E nós vamos ler aqui rapidamente esse texto, para que a gente possa compreender aquilo que o autor se dispôs a nos compartilhar, a trazer para nós em termos de reflexão. O texto começa da seguinte maneira: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É muito importante a gente entender que o texto fala da maior e da grande esperança do Evangelho, que é a volta de Jesus. Eu não diria que a volta de Jesus é uma esperança para o cristão, mas a volta de Jesus é, na verdade, uma certeza para o cristão. A gente vive a nossa vida cristã baseada na certeza de que Cristo vai voltar e nos resgatar e nos levar para Ele, junto com Ele, para a eternidade, para que possamos viver uma vida em eternidade. Aqueles que, se forem antes, já terão esse privilégio garantido, uma vez que se arrependeram e se converteram a Cristo Jesus, a salvação, a mensagem do Evangelho. Aqueles que aceitaram, que creram na mensagem do Evangelho, uma vez que sejam, como diria a minha avó, querida avó, aqueles que vão se encontrar com Jesus antes da sua volta, né? Aqueles que morrem, aqueles que deixam essa terra, que deixam esse tempo, eles vão e se encontram com Jesus anteriormente.
A certeza da nossa salvação, ela baseia-se na fidelidade de que Deus é dono do tempo. Deus é dono do tempo, Deus é dono do espaço, Deus é dono de todas as coisas. E o tempo está sob seu controle, ele está no controle de todas as coisas e ele cumpre fielmente as suas palavras, todas as suas promessas. Não há como Deus não cumprir a sua promessa, porque ele é fiel. E se ele é fiel, ele é cumpridor das suas promessas. Não é? Já no dia de Pedro existiam o quê? Falsos mestres, zombadores, né, que zombavam da velocidade do retorno de Jesus. Muitos discutiam naquele tempo já e queriam dizer que Jesus não voltaria, zombavam da possibilidade da volta de Jesus. Muitos não criam nem que ele tinha ressuscitado, quanto mais que ele voltaria, uma vez que nós estamos sujeitos ao tempo e que muitas vezes a maioria de nós vai morrer e não vai ver essa volta no sentido bíblico, no sentido escatológico. Muitos de nós partirá antes e não verá esse retorno. Mas todos que aqui estiverem, no tempo em que Jesus voltar, todos verão a volta de Jesus, todos serão conhecedores dessa volta, todos testemunharão dessa volta. Assim diz Apocalipse 1:7. Todos verão, todos os olhos, todas as pessoas verão o retorno de Jesus. O verso 8, o verso 10, ele fala de que é certeza, existe plena certeza da volta de Jesus. Não há como afirmar quando isso ocorrerá. Precisamos entender o seguinte: Deus, ele é um ser atemporal, ou seja, ele não está sujeito ao tempo, ele não está preso ao tempo. Deus faz as coisas no seu tempo, no seu modo, não no nosso. Nós estamos presos ao tempo e espaço. O tempo para nós é agonizante, quando nós não vemos as coisas se concretizarem, quando nós não vemos as coisas se realizarem, nós somos tomados de uma certa agonia e às vezes de um certo desespero, mas isso não acontece com Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. O tempo está sujeito a Deus e não Deus sujeito ao tempo. Deus não tem essa agonia de que as coisas vão terminar, de que as coisas vão findar, porque não existe tempo para Ele, não no sentido que existe para nós. Essa afirmação de que 1000 anos é como um dia, claro, isso aí é no sentido metafórico. Isso quer dizer que Deus não está sujeito a 24 horas, a um dia, a um mês, a um ano. Deus não conta o tempo, porque o tempo para Ele é indiferente. O tempo está sujeito à sua vontade. E ele age quando ele entende que é o momento de agir. E por essa sensação, às vezes, nós ficamos aflitos, agoniados, como se nada fosse acontecer. E pode ser que no nosso tempo não se conclua a obra de Deus, mas com certeza ela irá se concluir em algum momento, no momento em que Deus achar adequado. O autor explora aqui que essa demora no nosso modo de ver, no nosso modo de entender, essa demora na nossa forma de contar o tempo, ela evidencia o quê? Ela evidencia a eternidade de Deus, ou seja, Deus existe, Ele simplesmente existe, Ele simplesmente é. E o tempo não é uma preocupação para Ele. O momento em que Ele resolver agir é o momento certo. Não é como nós, que temos um período de tempo para viver, um período de tempo para realizar as coisas. Não, Deus não. No momento em que Deus entender que precisa agir, Deus age. E o momento de Deus é um momento certo. O momento de Deus sempre é um momento certo. Sempre é momento. Para Deus, sempre é tempo de agir.
o autor ele enfatiza isso, uma vez que para o Senhor 1000 anos são como um dia. Deus não pode ser culpabilizado por um pretenso atraso. Por que pretenso atraso, irmão? Porque para Deus não existe atraso. Uma vez que Deus não está sujeito ao tempo, como nós, uma vez que Deus não envelhece, uma vez que Deus não morre, uma vez que Deus não nasceu, então o tempo não é uma preocupação para Deus. Tá? O tempo não é uma preocupação para Deus. No momento em que Deus agir, é o momento certo. A gente precisa compreender isso. Eu sei que é difícil. A nossa humanidade, ela nos angustia às vezes porque nós temos um tempo para realizar as coisas, não é? Nós temos um tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Há certas coisas, por exemplo, que eu gosto muito de esportes radicais, mas há certas coisas que eu não consigo mais fazer, porque o tempo está se passando, o tempo está indo, então são coisas que eu não consigo mais realizar, eu já não tenho mais a condição necessária, por mais que eu me esforce para retardar isso, eu não tenho mais a condição necessária para realizar determinadas coisas. E ainda que eu consiga não totalmente realizar da forma que seria realizável, mas não há possibilidade, é perigoso, é ruim, eu não posso me machucar. E esse tempo de realizar essas coisas mirabolantes se findou, e eu tenho que ter consciência disso. Isso não existe para Deus. O tempo que Deus achar que tem que fazer, Deus faz. E é o tempo certo, é o tempo correto. Não existe demora para Deus, não existe atraso para Deus, não existe antecipação para Deus. O momento de Deus é o momento certo. E ele não pode ser culpabilizado, porque o tempo para ele é indiferente. Em algum momento Jesus vai voltar. No tempo de Deus, Jesus vai voltar. Eu não sei te dizer quando será esse tempo, mas eu tenho que dizer que Jesus vai voltar. É uma certeza. Nada que está escrito na palavra de Deus vai passar. Nada que está escrito na palavra de Deus vai mudar. Porque o próprio Jesus disse que todas as coisas vão passar, menos a sua palavra. E a sua palavra diz que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar de forma visível. Todo olho verá. Ou seja, todos verão a volta de Jesus. E se a Bíblia, na sua perspectiva de revelação divina, está completa, e ela diz que Jesus vai voltar, então Jesus vai voltar. Eu não posso dizer para você quanto tempo, porque não é uma preocupação bíblica dizer qual o tempo. Mas o fato é que Jesus vai voltar. É uma certeza. O autor fala aqui que a demora é um exercício da paciência de Deus. A demora é uma paciência de Deus, irmãos. Deus, ele dá todas as oportunidades para que os homens se arrependam. Não é desejo, como nós vimos aqui no versículo 9, não é desejo de Deus que o homem pereça. Então, quanto mais tempo é retardado a volta de Jesus, quanto mais tempo Deus retarda esse retorno de Jesus, mais oportunidade os homens têm de se arrependerem e de se colocarem aos pés de Jesus, de se entregarem ao Evangelho. Ou seja, Deus está dando uma oportunidade maior. Ele está estendendo mais o tempo para que o maior número de pessoas possíveis. Veja bem, nem todos conseguirão a salvação, nem todos crerão a ponto de serem salvos, nem todos serão salvos, mas Deus tem dado, nessa sua suposta demora, Ele tem dado a oportunidade para que todos cheguem ao arrependimento. Todos têm a oportunidade do arrependimento. E quanto mais tempo Deus dá, mais tempo sua misericórdia se estende a todos aqueles que ouvirem a sua palavra
e tiverem a oportunidade de se entregarem ao arrependimento, de se converterem ao Senhor Jesus. Isso não significa que todos serão salvos, mas que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação. Pastor, mas se Deus é soberano e Deus deseja, sim, mas aí a gente vai entrar em outras questões, teológicas complementares que eu vou assim citar muito rapidamente. Assim como o homem pecou por vontade própria, assim o homem por vontade própria deve retornar a Deus. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem salvar-se, nem todos querem encontrar a salvação. E salvar-se aqui é exatamente agarrar essa oportunidade que Deus dá, retardando a volta de Jesus, retardando, volto a dizer, retardando na nossa compreensão, não é? Porque uma vez que o tempo não é uma preocupação de Deus, o momento de Deus é o momento certo, esse retardo, essa ideia de demora que a gente tem é uma ampliação paciente de Deus para que um número de pessoas possíveis compreendam a mensagem do Evangelho e alcancem a salvação através de Cristo Jesus. É preciso entender que, uma vez que Jesus voltou e que levou consigo a sua igreja para a eternidade, não há mais possibilidade de salvação. Então, o autor explora isso como um exercício de paciência de Deus para que, no seu desejo de que todos os homens se salvem, ele haja com misericórdia para que o maior número de pessoas possíveis alcancem a salvação a partir do arrependimento. Essa demora, ela é um julgamento errôneo, né, daqueles que não entendem ou não aceitam o modo que Deus tem planejado para o retorno de Jesus. Essa demora, essa expectativa de demora, esse desânimo com o retorno, com o tempo do retorno, essa desacreditação da volta de Jesus por causa da demora, ela é uma incompreensão do projeto de Deus, do todo, claro, todo aquilo que nos foi revelado. É uma falta de compreensão grande em torno daquilo que nos foi revelado. É um julgamento errôneo, errado. Como disse, é demora na forma como a gente entende o tempo, e não como Deus entende o tempo. A demora não significa que a palavra de Deus será anulada. A despeito da demora, o dia do Senhor com certeza ocorrerá, pois sua palavra jamais poderá passar. Mateus 24, 29 e 35. Jesus diz isso, certo? Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar, ou nunca passarão. Ou seja, se está escrito que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E se eu creio na palavra de Deus, se eu acredito na palavra de Deus, se eu acredito que está escrito na palavra de Deus, então eu creio que Jesus vai voltar. Ainda que os meus olhos físicos possam não alcançar esse retorno. Pastor, mas o senhor acha que vai alcançar? Eu não sei. Eu não sei quando ele vai voltar. Mas eu creio que vai. E vai que ele volta e eu estou aqui ainda. Maravilhoso. Seria maravilhoso. Paulo tinha essa expectativa. Não alcançou. Mas eu também posso ter. Uma vez que eu não sei quando ele vai voltar. Mas eu creio que ele vai voltar. Como eu não sei quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 10.000 anos, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser essa noite, pode ser amanhã de manhã.
Deus sabe. Pode ser que quando eu acabar de falar com você, Jesus esteja descendo do céu para buscar a sua igreja. Esse é o fato. O fato é de que a aparente demora no nosso modo de entender o tempo não muda a palavra de Jesus. Ou seja, se Deus disse, Jesus disse que vai voltar, Deus vai enviar Cristo Jesus de volta para nós. Tá? Não podemos descrer disso. Fato é que Jesus voltará. E se ele vai voltar, então ele tem que nos encontrar prontos. É que trata o ponto 2 da lição, que diz o quê? Jesus voltará. Sejamos zelosos. Ou seja, ele tem que, quando ele voltar, quando se encerrar o tempo, quando chegar o tempo da volta, Jesus tem que nos encontrar o quê? Com uma vida santa e piedosa. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, que nós sejamos? Que tipo de pessoa? Que vivam de maneira santa e piedosa. A santa e piedosa é uma redundância, né? De maneira separada, de maneira de que ele nos encontre a serviço do reino, cumprindo os seus preceitos, obedecendo os seus mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não envergonhando o Evangelho e nem tendo vergonha do Evangelho, mas proclamando a mensagem da salvação. É assim que Jesus tem que nos encontrar, irmão. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como você tem se comportado? Que tipo de cristianismo você tem exercitado? Qual tipo de cristianismo você tem exercitado? Aquele cristianismo tradicionalista? Aquele cristianismo ortodoxo, aquele cristianismo familiar, aquele cristianismo de inglês ver, ou aquele cristianismo de quem teve a sua vida transformada pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Jesus. Qual tipo de cristianismo? Deus vai encontrar você produzindo, Jesus vai encontrar você produzindo quando ele voltar. Jesus vai encontrar você proclamando o Evangelho, falando de Jesus às pessoas, falando o seu amor, falando a sua misericórdia, falando a necessidade de arrependimento para perdão dos pecados, falando que Jesus é o único que pode salvar os pecadores. Ou ele vai preocupar, ou ele vai pegar você preocupado com a qualidade do louvor, com se os irmãos estão exercendo ou não devidamente os seus dons no exercício do ministério da igreja. Como é que ele vai encontrar você? Proclamando o Evangelho, vivendo uma vida de acordo com o Evangelho que você proclama, porque a força do Evangelho, irmãos, está na nossa conduta. Se nós vivemos de acordo com aquilo que pregamos, as pessoas observam o poder de Deus na vida da gente. Elas podem não se render ao Evangelho, mas elas verão em nós traços de pessoas que vivem santa e piedosamente. E quando o meu Jesus voltar, eu quero que ele me encontre a serviço do reino, testemunhando a sua graça, da sua misericórdia. Você tem vivido assim? Pastor, mas tem muita coisa que acontece na minha vida. Tem, irmão. Tem muita coisa que acontece na sua vida. Tem muita coisa que acontece na minha vida. Tem muita coisa que acontece na vida do pastor Hudson, do irmão Valdeir. Tem muita coisa do irmão Osvaldo. Tem muita coisa da irmã Hermantina, que se foi para a glória. Tem muita coisa que acontece na vida de todo mundo.
Tem muita coisa. Mas o que Jesus quer, quando ele voltar, ele nos encontra o quê? Ele nos encontra proclamando o Evangelho. Você já entendeu? Você já entendeu? Ele quer não nos encontrar rendidos ao mundo, rendidos, buscando as coisas do mundo, mas Ele quer nos encontrar buscando primeiro as coisas do céu, as coisas de Deus. Você já provou da fidelidade e da misericórdia de Deus na sua vida? Você já viu todas as suas necessidades? Estou falando o que você quer, eu estou falando o que você precisa. Estou falando o que você precisa. A gente viu isso nas outras lições. Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Deus supre aquilo que nos é necessário, não o que a gente sonha em querer. Não. Tá? Se alguém está dizendo isso para você, se você está indo atrás de pessoas falando em nome de Deus que Deus vai dar o que você quer, então quem está se iludindo é você. Deus vai dar o que você precisa e não o que você quer. Se o que você quer é o que você precisa, Deus vai te dar. Agora, se o que você quer não é o que você precisa, Deus não vai te dar. E se alguém está dizendo isso para você, querido, está te iludindo. E se você está acreditando e indo atrás disso, é porque você quer se iludir. Depois não reclama. Jesus quer te encontrar suportando as aflições do mundo. Acho que tem um versículo que todos no nosso tempo iam querer tirar da Bíblia, né? Se eu não me engano, João 16, 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Um outro texto, Jesus diz: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, quando Jesus voltar, Ele quer que a gente esteja o quê? Vivendo de uma forma santa e piedosa e suportando as aflições. Porque nós vimos na lição 10 que o sofrimento glorioso é aquele sofrimento que nós sofremos pelo nome de Jesus, pelo nome da verdade. Não é? Lembra lá? João 14,6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Outro texto de João, muito dito aí nos tempos atuais: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando de quê? Conheçam a mim e eu vos libertarei. E é isso. Tá? É a vitória da verdade. A vitória da verdade é a vitória de Jesus. A vitória da verdade, que está aqui na lição 12, é a vitória de Jesus. A verdade suficiente, que está na lição 11, é Jesus é suficiente. É preciso compreender isso, é preciso entender isso, é preciso fixar isso. É preciso compreender. Quando Jesus voltar, Jesus não vai se importar com o carro que nós temos, com a casa que nós moramos. Não, Jesus vai se importar com isso, não. Jesus vai se importar com a qualidade da vida que nós levamos. Se nós proclamamos o Evangelho, se nós anunciamos a sua verdade, se nós vivemos os seus princípios, se nós suportamos as aflições do tempo presente no seu nome. É isso que Jesus vai ver. Ele não vai olhar se eu tenho um Fusca, se eu tenho um BMW, um Mitsubishi, não importa para ele isso. Não importa. Se eu moro num barraco ou se eu moro numa casa de 5 suítes. O que importa para ele é como está a minha vida, como está a sua vida. Se você tem proclamado o Evangelho. E o autor fala assim, que a gente precisa apressar a volta de Jesus. É a maneira que a gente tem para apressar a volta de Jesus, e aí ele cita o texto aqui, que a gente tem proclamando o Evangelho.
A gente precisa proclamar o Evangelho. A gente deve acelerar, a gente deve pregar para que as pessoas ouçam o Evangelho. Romanos 10 fala isso, né? Que a pregação vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10 fala isso, né? A pregação vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Né? E como ouvirão, se não há quem pregue? Paulo fala isso. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas da salvação. Está lá, irmãos, está na Bíblia. A gente precisa proclamar o Evangelho, só que para proclamar o Evangelho a gente precisa crescer na fé. E crescer na fé é conhecer a palavra, é ter experiência pessoal com Jesus, é sentir na carne o amor e a misericórdia de Deus, é viver de forma santa e piedosa, proclamando as verdades do Evangelho, proclamando os ensinos da Bíblia e vivendo os ensinos para que todo mundo veja em você a obra de Jesus, a obra de Cristo. A igreja ela precisa ser dirigente em levar. A igreja ela não precisa estar preocupada, claro. Eu não sou contra um culto agradável. Eu sempre disse que isso aqui é uma grande virtude da segunda igreja, que é o grupo de louvor da igreja, está de louvor, a musicalidade muito bonita, né? A gente é rico de gente que canta aqui maravilhosamente bem. Já teve mais, né? Deus nos deu o privilégio agora há pouco de ter um retorno maravilhoso. E a música vai ficar melhor ainda. Mas a Bíblia ela é clara quando ela diz que a pregação vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O que muda é a palavra de Deus. E a gente tem que estar preocupado em falar a palavra de Deus da maneira correta. Mas para falar, a igreja precisa ser dirigente, a igreja precisa pregar, precisa falar do amor de Cristo. Do amor de Cristo. A igreja aqui, ela tinha um projeto, ele está dormindo. Espero que acorde um dia de novo. Né? Ele até estava acordando antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e mudou tudo na vida de todo mundo. Mas eu tenho certeza que já ele vai acordar de novo. É chamado Projeto Proclamar. A igreja reunida, saindo para pegar o Evangelho, é muito bom. É bom demais. É lindo. Eu amo a segunda igreja por causa disso, cara, esse coração evangelístico, missionário, essa vontade de pregar o Evangelho. Eu amo essa igreja por causa disso. Acho que é a parte mais bonita dela. É pregar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas. A igreja precisa ser diligente, ela precisa investir nisso, ela precisa se adequar. A gente não vai convencer as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós, não sou eu, não é você. Mas isso não nos isenta, presta atenção, isso não nos isenta, estou falando com você, isso não nos isenta de cumprir a nossa parte, que é falar do amor de Jesus para arrependimento dos pecados. Eu estou olhando para você, estou falando para você. Isso não nos isenta do compromisso, da responsabilidade quanto à Igreja de Jesus Cristo de proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Proclamarmos a palavra de Deus para que o maior número de pessoas tenha a oportunidade de transformar a sua vida através do arrependimento dos pecados e a conversão a Cristo Jesus. É muito importante. É muito importante. É preciso conhecer, é preciso crescer. Crescer na fé, irmão. Crescer na fé é estudar a palavra, é meter a cara, é ler, é tirar a dúvida, é se aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus, é experimentar Cristo na carne, é sentir que aquilo que está escrito acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida.
Que as promessas de Deus se cumprem para você, se cumprem para mim. Não importa a aflição, o sofrimento que nos abata, Cristo nos sustenta. Ele é a nossa força para a gente continuar em frente, reagindo e cumprindo a nossa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Mas a gente só compreende isso conhecendo a palavra. A gente só compreende isso estudando, conhecendo e vendo aquilo que está escrito se cumprir na nossa vida. É assim que a gente cresce na fé. É ali, ó, levando pancada e sabendo que Deus está nos sustentando. Que Deus está cuidando de nós. Que o sofrimento não nos tirará do centro da vontade de Deus. Mas é preciso crescer na fé. Crescer na fé é isso aí, irmãos. Crescer na fé é ser maduro espiritualmente. Entender que dificuldade existe, que é difícil crescer em graça. Mas crescer na fé é pôr em prática a Bíblia que nós lemos, que nós conhecemos. É estender a mão ao nosso próximo. É ajudar quem é necessitado. É falar do amor e da misericórdia de Deus. É viver uma vida santa e agradável a Deus conforme está escrito, conforme nós conhecemos. Isso é crescer na fé. Isso é maturidade espiritual. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele espera quando Ele retornar, quando Ele descer. Que a gente seja a expressão viva de Efésios 4:13. Tá certo? Que seja isso. Dessa forma. Concluindo, eu gostaria de ler o texto da conclusão da lição 12. Né? Ao terminarmos esses dois estudos, um pequeno extrato de uma carta tão atual e de uma mensagem urgente, destacamos que os apóstatas, falsos mestres, estão se reproduzindo assustadoramente nas igrejas e seduzindo os cristãos imaturos. Portanto, é necessário que cada cristão cresça e se fortaleça espiritualmente, aproveitando todas as oportunidades para proclamar a verdadeira mensagem aos perdidos. É importante que a gente cresça na fé, que a gente cresça no conhecimento da palavra. Para quê? Para que a gente não seja enganado pelos falsos mestres que estão aí no tempo presente. Pensar e agir. Você está atento à iminente volta de Jesus Cristo? Você está que nem eu aqui, na expectativa da volta? Eu não sei se eu vou ver, mas eu sei que eu posso ver. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1000, pode ser que eu não veja. Mas você está na expectativa de ver a volta de Jesus? Você tem sido zeloso por uma vida santa e piedosa? Você acredita que quando Jesus voltar, Ele vai se agradar do que você tem feito, do que você anda fazendo com a sua vida? Você tem aproveitado bem as oportunidades de pregar o Evangelho? Você tem ido pregar o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho para todos que estão à sua volta? Você tem se dedicado a crescer na fé e no conhecimento de Jesus? Você tem procurado conhecer Jesus? Você tem procurado se aproximar dele, do caráter dele, da forma como Jesus é e vive? Você tem se aprofundado nisso? Você tem aprendido isso? Você tem exercitado isso? Você pratica o que você conhece da Bíblia? Pois é, isso que é importante. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E nos encontraremos aqui no próximo domingo para encerrarmos esse trimestre com a lição de número 13. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.